Nós vamos cantar o hino 163. E eu quero convidar a doutora Edi para nos falar um pouco sobre esse belo hino. Domingo passado, nós cantamos o hino Obediência, que devemos obedecer a Deus, que seguir a direção divina que Ele nos pede e que Ele nos manda. Direção divina é o título do hino. Estamos tendo uma continuidade nos hinos, é verdade, pastor? Esse hino tem dois autores de bastante expressão na hinologia evangélica. O texto, a poesia, é de Sarah Poulton Calley. Eu já falei várias vezes sobre ela aqui. Ela nasceu em Nottingham, na Inglaterra, em 1825. Ela pertencia a uma família cujos antepassados ela descendia dos huguenotes. Como vai muito longe, a época que eu estudei sobre os huguenotes, eu fui rever. Eu percebi, assim como eu, talvez muita gente não se lembre direito o que foi. Como nós tivemos, dia 31, próximo passado, a comemoração de 506 anos, né, pastor? Da Reforma Protestante, os huguenotes foram aquelas pessoas que, na época da Reforma, e criada, né, por Martinho Lutero, em 1517, os huguenotes eram aqueles que aderiram à Reforma Protestante. E foi se criando na França um movimento que foi se avolumando, até que no dia 24 de agosto de 1572, houve aquele massacre, aquela carnificina, que foi a chamada Noite dos Huguenotes, ou a Noite de São Bartolomeu, e que foi engendrada pelos reis da França. Os historiadores calculam que naquela noite começou em Paris esse movimento, que em Paris morreram cerca de 5.000 a 30.000 pessoas. E esse movimento, ele foi se estendendo por toda a França e que chegaram a ser sacrificados 70.000 pessoas. Imaginem, os irmãos, para os anos 1500, 70.000 pessoas foram protestantes bastante sacrificados. A família de Sarah naturalmente saiu antes da França e foram para a Inglaterra, fugiram. A verdade é que se estabeleceram na Inglaterra. Um tio seu chegou a ser membro do parlamento inglês. Sarah perdeu sua mãe com apenas 4 dias após o nascimento. Foi criada pela avó e um tio materno. Foi educada num colégio para moças, teve uma educação refinada. Essa Sarah era pintora, poetisa, pianista, era poliglota e uma facilidade para ensinar. Ela escreveu aproximadamente 200 hinos evangélicos e que a maior parte deles estão no inário Salmos e Hinos. No nosso inário, nós temos 56 hinos que recebem a sua assinatura. Aqueles em que ela não foi a autora, ela é tradutora. Sarah casou-se com o Dr. Roberto Calley.
Dr. Roberto Cayley era viúvo, era um médico escocês, ateu. Ele achava que bastava a ciência, até que um dia ele se converteu pelo testemunho de uma paciente de idade que estava vivendo os seus últimos dias. Ele estudou teologia, tornou-se um ministro e, uma vez casado com Sara, eles foram para um trabalho missionário na Ilha da Madeira. Lá criaram escolas, hospital, um desenvolvimento bastante acentuado para o trabalho missionário deles. Até lá eles permaneceram 8 anos, até que houve também perseguição, uma perseguição também muito forte, de chegarem a destruir as escolas, o hospital, de queimarem em praça pública Bíblias, livros religiosos e artigos religiosos. Aí eles se retiraram, voltaram para a Inglaterra e em 1855 eles vieram no trabalho missionário para o Brasil e aqui permaneceram 21 anos. Devido a essa facilidade também que Sara tinha de ensinar, foi criada a primeira escola dominical em Petrópolis. E aqui também eles criaram a Igreja Evangélica Fluminense, que foi o berço da Igreja Congregacional. Eles adotaram 2 crianças, um casal de crianças brasileiras. O menino formou-se em medicina e colaborou muito com Sara na criação e organização e edição do primeiro hinário brasileiro, que foi Salmos e Hinos, e da autoria e direção dela. Sara faleceu, o marido faleceu aqui no Brasil, e daí ela voltou para a Grã-Bretanha e radicou-se em Edimburgo, onde ela faleceu em 1907. A música, a melodia desse hino é também de uma autoridade em música evangélica, George Collins Stebbins. Ele estudou, nasceu em East Carlton, no estado de Nova York, e ele estudou em Buffalo, Rochester, Nova York, formou-se professor em canto, e em 1829 ele foi para Chicago. Em Chicago ele uniu-se a um grupo uma companhia de música, e ele tornou-se o primeiro diretor em música da primeira Igreja Batista de Chicago. Em Chicago ele fez relações com outras pessoas muito importantes da música evangélica. Ele conheceu, relacionou-se com Phillips Paul Bliss, com Ira David Sankey, que eram os cantores que acompanhavam, faziam o louvor nas campanhas evangelísticas de Dwight Moody. Posteriormente, George Collins Stebbins uniu-se também a esse grupo no movimento de evangelização por todos os Estados Unidos e Inglaterra. Em 1877, a primeira voz que apareceu gravando um hino evangélico pelo recém-inventado fonógrafo foi de George Stebbins. E em 1900, ele afastou-se um pouco do grupo e foi fazer um trabalho mais individual de evangelismo. Foi para a Índia, Palestina, Egito, Itália, França e Inglaterra. E voltou novamente para os Estados Unidos. Ele faleceu em Nova York
com 99 anos de idade, em 1945. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na primeira estrofe, nas primeiras palavras que Sara coloca no texto. As tuas mãos dirigem o meu destino, ó Deus de amor, que sempre seja assim. Vamos cantar o hino 163. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, dispõe de mim. Dias sejam curtos ou compridos, sem tristezas ou pesar, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, tudo bom se vendo em tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus ergui, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo nada me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço e sonho seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei